Mateus capítulo 26, a trama para matar Jesus. Também encontrar essa passagem em Marcos capítulo 14, do versículo 3 ao 9. Lucas capítulo 22, do versículo 1 ao 2. João capítulo 11, do versículo 45 ao 53. Tendo Jesus concluído esses ensinamentos, declarou aos seus discípulos: Como sabeis, daqui a 2 dias a Páscoa será celebrada, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Nota de rodapé 1. Jesus deixou o templo para nunca mais voltar a ele. Mateus capítulo 24, versículo 1. Com a saída de Jesus, o templo perdeu sua característica de habitação de Deus. Em frente ao templo, contemplando Jerusalém, Jesus prediz o futuro e seu glorioso retorno. Depois de um período de grande atividade, chega o momento do silêncio e do sacrifício maior. Os evangelhos não relatam quase nada sobre a juventude de Jesus. Entretanto, narram a história do martírio e do holocausto do Salvador, praticamente hora a hora. A paixão, o sacrifício e a ressurreição, que inicialmente eram fatos enigmáticos e incompreensíveis para os apóstolos, tornam-se agora o significado absoluto de suas vidas e obras. A paixão de Cristo corresponde à Páscoa dos judeus em hebraico, o Peshat. Eu não sei falar hebraico, que significa passar por cima ou passar ao lado. Celebração do livramento do povo hebreu do jugo egípcio, ocorrido há mais de 35 séculos. Êxodo capítulo 12, versículo 13, versículo 23 e versículo 27. Os cordeiros, simbolização de Jesus Cristo, e os cabritos eram sacrificados em penitência, arrependimento pelos pecados cometidos no dia 14 de Nissan, mês judaico por volta de março e abril. A refeição da Páscoa era comida no fim dessa mesma tarde. Como o dia judaico começava após o pôr do sol do dia anterior. A festa da Páscoa foi celebrada no dia 15 de Nissan, a quarta-feira. Em seguida ocorria a festa dos pães sem fermento ou pães asmos. Durava mais 7 dias e fazia parte das comemorações da Páscoa. Êxodo capítulo 12, do versículo 15 ao 20. Êxodo capítulo 23, versículo 15. Êxodo capítulo 34, versículo 18. Deuteronômio capítulo 16, do versículo 1 ao 8. Enquanto isso, os chefes dos sacerdotes e anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. Nota de rodapé 2. Os chefes dos sacerdotes, chamados de principais, e os anciãos, sábios e líderes religiosos do povo, reuniram-se como sinédrio, Supremo Tribunal dos Judeus, no palácio de Caifás, saduceu, eleito sumo sacerdote de 18 a 36 depois de Cristo, genro e sucessor de Anás. João capítulo 18, versículo 13, que ocupou o cargo entre os anos de 6 a 15 depois de Cristo. E fizeram um acordo para prender Jesus, por meio de traição e matá-lo. Porém, recomendaram que isso não seja feito durante a festa, para que não ocorra grande alvoroço entre o povo. Jesus é ungido para o sacrifício. Também lê essa passagem em Marcos capítulo 14, do versículo 3 ao 9. Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 1 ao 8. E aconteceu que, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, chegou próximo dele uma mulher, carregando um frasco de alabastro, repleto de perfume caríssimo. Ele derramou sobre a cabeça, enquanto Jesus estava reclinado à mesa. Diante daquela cena, os discípulos se indagaram e comentaram: por que este desperdício? Por que esse desperdício? Por que este desperdício? Porquanto esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus repreendeu-os. Por que molestais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo.
Pois, quanto aos pobres, sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Ao derramar sobre o meu corpo esse bálsamo, ela o fez como que preparando-me para o sepultamento. Nota de rodapé 3. Era costume no Antigo Oriente ungir a cabeça dos convidados em dias festivos, que praticamente deitavam-se sobre um tipo de almofada ou divã, ao redor de uma mesa bem mais baixa do que as nossas. Com o braço esquerdo se apoiavam sobre as almofadas e com o direito se serviam dos alimentos. Davi escreve um poema em louvor a Yahvé, o nome impronunciável de Deus, em hebraico, no qual descreve a felicidade que há na comunhão com Deus, usando a metáfora de uma ceia preparada pelo Senhor. Salmo 23, versículo 5. Jesus foi visitar alguns amigos em Betânia, uma aldeia que distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. O anfitrião, Simão, fora curado de lepra por Jesus. Marcos capítulo 14, versículo 3. Lázaro estava presente. Marta servia e Maria, irmã de Lázaro, e Marta assume a cabeça do hóspede do seu Senhor. Assume a responsabilidade da hospitalidade amorosa e reverente. Lázaro estava presente. Marta servia e Maria, irmã de Lázaro, e Marta assume a responsabilidade da hospitalidade amorosa e reverente. Lucas capítulo 7, versículo 46. Mas realiza o ato tradicional à sua maneira. Um escravo ungiria a cabeça do hóspede do seu senhor com óleo e lavaria seus pés com água. Maria ofereceu a mais preciosa e cara essência de plantas, nardo. Palavra persa nardi, que em sânscrito nalanda significa óleo perfumado. Importada da Índia, em grego miron, mirra. Marcos capítulo 14, versículo 5. Informa que o valor daquele alabastro, frasco de mármore lacrado e com gargalo longo, o qual era quebrado no instante do uso, e cujo conteúdo devia ser todo consumido em uma só aplicação para não perder suas propriedades químicas e aromáticas, era de 300 denários, o que correspondia ao salário anual de um ano inteiro de um trabalhador ou soldado romano. Mateus capítulo 20, versículo 2, João capítulo 6, versículo 7. Maria ungiu a cabeça e os pés de Jesus. Marcos capítulo 14, do versículo 3 ao 9. João capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Realizando a cerimônia completa de honra e hospitalidade com a qual os judeus deveriam acolher seus irmãos e amigos, numa demonstração de temor a Deus, humildade e amor ao próximo, princípios básicos da Torá. Os primeiros 5 livros da Bíblia, a lei de Deus, e dos ensinos de Jesus, Lucas 7, 44, João 13, do versículo 1 ao 17. Considerando que Judas traiu Jesus por cerca de 120 denários, é fácil imaginar sua irritação ao ver a atitude de Maria em relação unicamente à pessoa de Cristo. João capítulo 12, do versículo 4 ao 5. Na época da Páscoa era costume judaico presentear os pobres. Jesus aproveita para esclarecer os discípulos e amigos quanto à proximidade do seu martírio, salientando que Maria, a que ungiu seus pés, havia compreendido, ela compreendeu verdadeiramente quem é Deus, qual o sentido da adoração, que é consagrar a Deus nossos mais caros afetos, e que estava cuidando da preparação. Somente os nobres tinham seu corpo embalsamado ou mumificado do seu corpo para sepultamento. E Maria, derramando aquele perfume caro que custava 1 ano de trabalho, havia entendido que
que Jesus Cristo iria morrer e estava cuidando da preparação do seu corpo para o sepultamento. Jesus ainda faz uma alusão à lei e afirma que a ajuda e o acolhimento aos mais necessitados é tarefa contínua do povo de Deus todos os dias do ano. Deuteronômio capítulo 15, versículo 11. Jesus ergue um memorial a Maria, uma pessoa desconhecida na história, mas cujo ato inspira gerações e gerações em todo o mundo a ter uma visão correta e prática do que significa amar a Deus. Ao derramar sobre o meu corpo esse bálsamo, ela o fez como que preparando-me para o sepultamento, para a minha morte. Com toda certeza vos afirmo, em todos os lugares do mundo onde esse evangelho for pregado, igualmente será contado o que essa mulher realizou, como um memorial a ela. O pacto da traição também encontra essa passagem em Marcos capítulo 14, do versículo 10 ao 11, e Lucas capítulo 22, do versículo 3 ao 6. E aconteceu que um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ao encontro dos chefes dos sacerdotes e lhes propôs: o que me dareis caso eu vô-lo entregue? E lhe pagaram preço 30 moedas de prata. E, desse momento em diante, procurava Judas uma ocasião apropriada para entregar Jesus. A ceia do Senhor também encontrará essa passagem em Marcos capítulo 14, do versículo 12 ao 26. Lucas capítulo 22, do versículo 7 ao 23. João capítulo 13, do versículo 18 ao 30. No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e o consultaram: onde desejas que preparemos a refeição da Páscoa? Ao que Jesus os orientou: ide à cidade, procurai um certo homem e falai a ele: o mestre manda dizer-te, é chegada a minha hora. Desejo celebrar a Páscoa em tua casa, juntamente com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes havia instruído e prepararam a Páscoa. Nota de rodapé 4. Os discípulos prepararam a ceia conforme a orientação de Jesus e as prescrições da lei. Êxodo capítulo 12, versículo 1 ao 11. E tiveram de imolar o cordeiro pascal. Jesus celebrou sua última Páscoa judaica com seus discípulos na véspera da data oficial, pois no dia do feriado religioso e nacional que marca a Páscoa, ele mesmo estaria sendo retirado, morto, da cruz. O cordeiro pascal, imolado para a salvação de todo aquele que nele crê. João capítulo 1, versículo 12. Jesus revela o traidor. Também encontra essa passagem em Marcos capítulo 14, do versículo 17 ao 21. Lucas capítulo 22, do versículo 21 ao 23. João capítulo 13, do versículo 21 até o versículo 30. Ao pôr do sol, estava Jesus reclinado, próximo à mesa com os 12. Nota de rodapé 5. É interessante notar a ordem dos acontecimentos daquela noite. A refeição pascal, o ato de lavar os pés dos discípulos, João, capítulo 13, versículo 1 ao 20. A revelação de Judas como traidor, Mateus, capítulo 26, versículo 21 ao 25. A deserção de Judas, João, capítulo 13, versículo 30. A instituição da ceia do Senhor, Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 29. Os discursos no cenáculo e o caminho do Getsêmani, João capítulo 14, João capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. A oração sacerdotal de Jesus, João capítulo 17. A angústia de Cristo no Getsêmani. Mateus capítulo 26, versículo 36 ao 46. O desfecho da traição e a prisão de Jesus, Mateus capítulo 26, versículo 47 ao versículo 56. E durante a refeição, Jesus revelou:
Com toda certeza vos afirmo que um dentre vós me trairá. Essa declaração consternou a todos e começaram a indagar um após o outro. Senhor, porventura serei eu? Indicou-lhes Jesus: aquele que comeu juntamente comigo do mesmo prato, este é o que vai me trair. O Filho do Homem vai, como de fato está escrito a respeito dele. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria jamais haver nascido. Então Judas, que haveria de consumar a traição, disse: acaso seria eu, meu mestre? E Jesus afirmou-lhe: sim, tu o declaraste. Nota de rodapé 6. Jesus não foi vítima involuntária das armadilhas do diabo, nem da inveja ou da avareza dos homens. Jesus não foi surpreendido pelos ardis do inferno, nem pelas fraquezas da humanidade. Ele, por sua livre e espontânea vontade, se ofereceu em obediência ao Pai em sacrifício, holocausto para resgate de todo o mundo. Jesus respondeu, de certo, a Judas em voz baixa, para que os demais discípulos não ouvissem e viessem a impedir o intento do traidor. Então Judas, que haveria de consumar a traição, disse: acaso seria eu, meu mestre? E Jesus afirmou: sim, tu declaraste. A ceia do Senhor. Também encontrar em Marcos capítulo 14, versículo 22 a 26. Lucas capítulo 22, versículo 14 ao 20. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 a 25. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou-o e o deu aos seus discípulos, recomendando: tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos, para a remissão de pecados. E vos afirmo que, de agora em diante, não mais tornarei deste fruto da videira, não mais tomarei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o novo vinho convosco no reino de meu Pai. E assim, após terem cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Nota de rodapé 7. O Novo Testamento apresenta 4 relatos sobre a ceia do Senhor. Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao 28. Marcos capítulo 14, do versículo 22 ao 24. Lucas capítulo 22, do versículo 19 ao 20. E em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao 25. Lucas e Paulo registraram a ordem de Jesus para que a igreja continuasse a celebrar a ceia como um memorial até a sua volta iminente. Jesus escolheu o pão sem fermento e o vinho comum para serem apenas símbolos, metáforas físicas do que ele é para os crentes, todos que creem em Cristo, e do seu ato de sacrifício para pagar o preço do pecado de todo ser humano. Por isso, todos os seguidores de Jesus, discípulos, são convidados e devem participar da ceia do Senhor todas as vezes em que for celebrada, comendo do pão e tomando do vinho, com consciência pura diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Louvor e esperança no coração. A palavra Eucaristia vem de um termo grego que significa dar graças. A palavra aliança foi estabelecida pela aspersão do sangue de animais sacrificados. Êxodo capítulo 24, versículo 8. Jeremias capítulo 31, versículo 31. Zacarias capítulo 9, versículo 11. Hebreus capítulo 9, do versículo 19 ao versículo 28. A nova e derradeira aliança foi instaurada pelo próprio sangue do Filho de Deus, vertido sobre a verga e umbral da cruz. Hebreus capítulo 8, do versículo 7 ao versículo 13. Depois de cearem, Jesus e seus discípulos cantaram um hino tradicional de louvor a Deus, baseado no Salmo 115 a 118, chamado em hebraico Halel, louvor da Páscoa.
Em seguida partiram para o Getsêmani, nome que significa em hebraico prensa do azeite, espécie de grande pomar localizado na encosta interior do Monte das Oliveiras, também chamado de Jardim das Oliveiras, um dos locais preferidos de Jesus para oração e meditação. Lucas capítulo 22, versículo 39. João capítulo 18, versículo 2. E onde se esmagava o fruto das oliveiras para a produção de azeite. E assim, após terem cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz a traição de Pedro. Jesus anuncia que Pedro iria traí-lo. Também encontrar essa passagem em Marcos capítulo 14, do versículo 27 ao 31. Lucas capítulo 22, do versículo 31 ao 34. João capítulo 13, do versículo 36 ao versículo 38. Então Jesus lhes revelou: ainda essa noite todos vós me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Nota de rodapé 8. Todos os seguidores de Jesus, inclusive os discípulos mais chegados, abandonaria o Senhor antes do final daquela noite. Verso 56, conforme já havia sido profetizado. Zacarias capítulo 13, versículo 7. Todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós rumo a Galiléia. Respondeu-lhe Pedro: ainda que venhas a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Replicou-lhe Jesus: com certeza te asseguro que, ainda nessa noite, antes mesmo que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Então Pedro lhe declarou: mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. E todos os discípulos fizeram a mesma afirmação. Jesus ora no Getsêmani. Também encontrar essa passagem em Marcos capítulo 14, do versículo 32 a 42. Lucas capítulo 22, do versículo 39 ao versículo 46. Seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhes: assentai-vos por aqui enquanto vou ali para orar. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permaneci aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas, ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: e então? Não pudesse vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Nota de rodapé 9. Este é um dos trechos bíblicos onde a completa humanidade de Jesus é retratada com mais evidência. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Jesus demonstra que o verdadeiro caráter de uma pessoa se revela nos momentos mais difíceis e dramáticos. Aprendemos também a aceitar que haverá ocasiões em nossa vida em que teremos de enfrentar o sofrimento sem o apoio, conforto ou companhia dos amigos. O Senhor, porém, estará sempre presente. Por isso, Jesus pede que os discípulos vigiem com Ele, não apenas para o seu consolo, posto que se afasta dos discípulos à distância de um arremesso de pedra, como se relata nos originais, mas para que eles pudessem se preparar espiritualmente para a grande batalha.
Jesus chama por seu Abba, Pai, em aramaico, Pai querido. Experimenta a fraqueza humana ao extremo, mas sem pecar. Cita Salmo 43, versículo 5. Busca orientação e o consolo do Pai. Sente quão terrível é ficar sem o amparo de Deus, ainda que por instantes, e assume sobre si todo o pecado que a raça humana deveria pagar por sua infidelidade para com Deus, ainda que por instantes. Todo o pecado que a raça humana deveria pagar por sua infidelidade para com Deus, desde os primórdios. Gênesis capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Gênesis capítulo 3, do versículo 22 ao 24. Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao 8. O ato de obediência amorosa e aceitação espontânea de Jesus no Getsêmani corresponde à tentação no deserto, quando Jesus rejeitou governar o mundo sem Deus. Agora ele concorda em morrer. Agora ele concorda em morrer por nós com Deus. Por isso, sua morte e ressurreição foram ainda mais relevantes que sua vida de testemunho e milagres. Ao contrário de todos os líderes que a terra já conheceu, 1 Coríntios 2:2. Contudo, o Pai não responde. O Filho em agonia insiste por 3 vezes. Lucas capítulo 22, versículo 44. Deus fica em silêncio. Na imensidão da noite, os amigos dormem. Jesus compreende que a resposta às suas aflições já havia sido dada. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Hebreus capítulo 12, versículo 2. O Pai tinha de permitir o cumprimento da história. Jesus se levanta da batalha, liberto dos seus temores e aflições, consciente do alto preço a pagar, mas resoluto quanto à sua missão. Lucas 22, 22, Hebreus 9, 14. E afastando-se uma vez mais, orou, dizendo: Ó Pai, se esse cálice não puder passar de mim, sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Então retirou-se novamente e foi orar pela 3ª vez, proferindo as mesmas palavras. Passando algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: Ainda dormis e descansais? Eis que a hora é chegada. Agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e sigamos. Eis que meu traidor está se aproximando. Nota de rodapé 10. A frase de Jesus nos melhores originais indica não que ele tenha procurado fugir, mas sim que partiu e convocou seus discípulos para se encontrarem com os oficiais que o procuravam. Jesus é traído e preso. Também encontrar essa passagem em Marcos capítulo 14, do versículo 43 ao 50. Lucas capítulo 22, do versículo 47 ao 53. João capítulo 18, do versículo 1 ao 11. E, estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e trazia consigo uma grande multidão armada de espadas e porretes, vindo da parte dos chefes dos sacerdotes e dos líderes religiosos do povo. Nota de rodapé 11. Judas organiza sua emboscada contra Jesus, acompanhado dos mais importantes sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos do povo, e cerca de 500 policiais armados e serventes do Sinédrio Tribunal, destinados a manter a ordem pública, soldados especiais da corte romana. João capítulo 18, versículo 3. Vindos da fortaleza de Antônia, equipados com armas e lanternas, apesar da forte lua cheia da época, pois conheciam e temiam os poderes sobrenaturais de Jesus,
embora ele nunca os tenha usado em benefício próprio. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e trazia consigo uma grande multidão armada de espadas e porretes, vindo da parte dos chefes dos sacerdotes e dos líderes religiosos do povo. Mas o traidor havia combinado um sinal com eles, informando-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, este é quem procurais, prendei-o. Então, aproximando-se rapidamente de Jesus, disse-lhe Judas: eu te saúdo, ó mestre. E lhe deu um beijo. Jesus, contudo, lhe perguntou: amigo, para que vieste? No mesmo instante, os homens avançaram sobre Jesus e o prenderam. Nota de rodapé 12. A palavra grega utilizada para descrever o beijo de Judas é kataphilein, o mesmo tipo de saudação calorosa com que o pai recebeu o filho pródigo em Lucas capítulo 15, versículo 20. Apesar de Judas estar cometendo uma ofensa terrível, Jesus consegue ver na pessoa de Judas a figura do ser humano distante de Deus, avarento, invejoso, arrogante, iludido, deslocado e perdido. Mas ainda assim, alguém a quem Jesus amava e considerava como membro da sua família de discípulos. Da mesma maneira o Senhor amou os seus próprios algozes. Lucas capítulo 23, versículo 34. E pela salvação de todos nós se entregou. Lucas capítulo 15, versículo 1 ao 2. João 3,16. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote. Decepou-lhe uma das orelhas. Mas Jesus lhe ordenou: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai e Ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Entretanto, como então se cumpririam as Escrituras, que afirmam que tudo deve acontecer desta maneira? E naquele mesmo instante, Jesus se dirige às multidões, indagando-lhes: lidero eu algum tipo de rebelião, para que venham contra mim com espadas e porretes e me prendam? Pois todos os dias estive ensinando no templo, e vós não me prendestes. Todavia, esses fatos todos ocorreram em cumprimento às Escrituras dos profetas, e assim todos os discípulos abandonaram a Jesus e fugiram. Nota de rodapé 13. O discípulo amado, João, escrevendo o seu evangelho, após a morte dos protagonistas, esclarece que foi Pedro quem, num golpe de espada, cortou a orelha de Malco, um dos servos do sumo sacerdote, João capítulo 18, versículo 10. Jesus declara que poderia receber de Deus uma ajuda imediata, com mais de 72 mil anjos, considerando que naquela época uma legião era formada de 6.000 soldados. Lembremos que apenas um anjo foi suficiente para ferir todo o Egito. Êxodo capítulo 12, do versículo 23 ao versículo 27. E libertar o povo de Israel do cativeiro. Jesus estava consciente de que a vontade do Pai deveria ser cumprida em todos os detalhes. Zacarias capítulo 13, versículo 7. Aceitou tomar o cálice do sacrifício histórico e servir de holocausto para a libertação do crente, toda pessoa que crê em sua obra vicária e palavra. Jesus diante do tribunal. Também ler essa passagem em Marcos capítulo 14,
do versículo 53 ao versículo 65. Lucas capítulo 22, do versículo 63 ao versículo 71. João capítulo 18, do versículo 12 ao versículo 14. João capítulo 18, do versículo 19 ao versículo 24. Então, os que prenderam Jesus o conduziram à presença de Caifás, o sumo sacerdote, em cuja residência estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Contudo, Pedro seguiu a Jesus de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se junto aos guardas para sondar qual seria o fim daquela ocorrência. Mas os líderes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam tentando suscitar um falso testemunho, levantaram um falso testemunho contra Jesus, para que tivesse o direito de condená-lo à morte. Nota de rodapé 14. O julgamento de Jesus foi injusto e ilícito por vários motivos, especialmente por ter ocorrido durante a noite e com testemunhas e acusações forjadas, contrariando as leis judaicas, Deuteronômio capítulo 19, versículo 15, e romanas da época. Jesus foi levado primeiro para uma audiência perante Anás, ex-sumo sacerdote, João capítulo 18, versículo 12 ao 14, João capítulo 19, versículo 23. Depois para julgamento diante de Caifás, sumo sacerdote, em exercício e genro de Anás, e do Supremo Concílio Judaico, chamado de Sinédrio. Mateus capítulo 26, do versículo 57 ao versículo 68. Mateus capítulo 27, versículo 1. Em seguida, levado ao julgamento romano diante de Pilatos. Marcos capítulo 15, do versículo 2 ao 5. Depois levado à presença de Herodes Antipas. Lucas capítulo 23, do versículo 6 ao 12. Retornando à presença de Pilatos. Marcos capítulo 15, do versículo 6 ao versículo 15. Para a conclusão e condenação final. Todavia, nada encontraram, apesar de terem apresentado vários depoimentos inverídicos, mentirosos. Ao final, entretanto, compareceram duas testemunhas que alegaram: este homem afirmou: tem o poder para destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Nota de rodapé 15. Obrigar um réu a declarar algo sob juramento diante de Deus era uma atitude ilícita, claramente expressa na jurisprudência israelita, que não tolera qualquer tipo de tortura ou coação moral e religiosa. Então o sumo sacerdote levantou-se e interrogou a Jesus: não tens o que responder a estes que depõem contra ti? Mas Jesus manteve-se em silêncio, diante do que o sumo sacerdote lhe intimou. Eu te coloco sob juramento diante do Deus vivo e exijo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nota de rodapé 16. Jesus jamais fez tal afirmação. As falsas testemunhas distorceram as palavras de Jesus, João capítulo 2, versículo 19, para forjar uma acusação de blasfêmia, cuja pena era a morte. Eu te coloco sob juramento diante do Deus vivo e exijo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu mesmo declaraste, afirmou-lhe Jesus. Contudo, eu revelo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, denunciando: ele blasfemou! Porque necessitamos de outras testemunhas, eis que acabais de ouvir tal blasfêmia. Nota de rodapé 17. O sumo sacerdote era proibido pela lei de agir dessa maneira e com tamanha força emocional. Levíticos capítulo 10, versículo 6. Mas, para caracterizar seu horror diante do suposto pecado de infâmia e jogar o público presente contra Jesus, ele se permitiu o chamado ato extremo.
Que vos parece? Responderam eles. Culpado e merecedor de morte é. Que vos parece? Que vos parece? Responderam eles. Culpado e merecedor de morte é. Neste momento, alguns cuspiram em seu rosto e o esmurravam, enquanto outros lhe desceriam tapas, vociferando. Profetiza-nos, pois, ó Cristo. Quem é que te bateu? Nota de rodapé 18. Marcos informa que vendaram os olhos de Jesus, Marcos capítulo 14, versículo 65, o que explica a provocação em tom de zombaria. Quando Pedro negou a Jesus, também ler essa passagem, Marcos capítulo 14, do versículo 66 ao 72, Lucas capítulo 22, do versículo 54 ao versículo 62, João capítulo 18, do versículo 15 ao 18, João capítulo 18, do versículo 25 ao versículo 27. Pedro encontrava-se assentado do lado de fora da casa, no pátio, quando uma criada aproximou-se dele e afirmou: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Ele, entretanto, negou a Jesus perante todos os presentes, declarando: Não sei do que falas. Não sei do que falas. E saindo em direção à entrada do pátio, foi ele reconhecido por outra criada, a qual o denunciou a todos que ali se achavam, exclamando: Este homem estava com Jesus o Nazareno. Mas Pedro, sob juramento, o negou uma vez mais, afirmando: Não conheço tal indivíduo. Algum tempo mais tarde, os que estavam ao redor aproximaram-se de Pedro e o acusaram. Com toda certeza és igualmente um deles, porquanto o teu modo de falar o denuncia. Nota de rodapé 19. Pedro, como Jesus, tinha um sotaque indiscutivelmente galileu, facilmente identificado pelos naturais de Jerusalém. Com toda certeza és igualmente um deles, porquanto o teu modo de falar o denuncia. Então ele começou a jurar e a pedir a Deus que o amaldiçoasse, caso não estivesse dizendo a verdade. E exclamou: Não conheço esse homem! No mesmo instante, um galo cantou. Naquele momento, Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe advertira: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E deixando aquele lugar, chorou amargamente. Nota de rodapé 20. A sequência de erros cometidos por Pedro tem muito a nos ensinar. Primeiro, demasiada autoconfiança e falta de humildade. Versículo 33. 2. Desobediência ao pedido de Jesus para dedicar-se à vigilância e oração. Versículo 40 ao 44. Esquecimento quanto às advertências e conselhos de Jesus. Versículo 75, conforme o versículo 34. Conclusão. Grandes quedas na vida cristã são consequência da prática de pequenos erros despercebidos ou tratados com displicência.